Hoje vamos explorar a jornada incrível das ferrovias, desde os tempos antigos até os modernos trens de alta velocidade que revolucionaram o transporte. Vamos mergulhar fundo na história das locomotivas, nos desafios que foram superados e nas inovações que transformaram nossas vidas. Quando olhamos para trás, há mais de 200 anos, as locomotivas estavam apenas começando a revolucionar o mundo. As pessoas temiam que sua velocidade tornasse os passageiros incapazes de respirar ou que ficassem inconscientes com as vibrações. Ainda bem que evoluímos. E você sabia que há trens por aí viajando a velocidades surpreendentes acima de 500 km por hora? Seja muito bem-vindo ao canal Caminhos de Aço. Este é o primeiro vídeo da série sobre ferrovias, sua história e avanços tecnológicos. Já convido você a embarcar nesta viagem pelo tempo e a se inscrever para não perder nenhum de nossos vídeos. E antes de começar, deixe nos comentários qual é a sua relação com os trens. Você já viajou de trem alguma vez? É difícil imaginar nossa atual realidade sem o impacto da invenção da locomotiva a vapor. As primeiras linhas ferroviárias apareceram na Inglaterra durante a Revolução Industrial, no intuito de viabilizar o transporte de mercadorias e materiais de um local para outro. E com o passar do tempo, esta invenção foi cada vez mais apresentando melhorias, tanto em suas vias, quanto nos equipamentos, máquinas e logística. Mas a ferrovia não começou com a locomotiva a vapor. A primeira forma rudimentar de ferrovia ocorreu muito antes na Grécia Antiga, por volta de 600 a.C., na denominada Estrada de Diolcos, um caminho de trilhos de pedra construído onde hoje está o Canal de Corinto. Os trilhos corriam em sulcos em calcário, evitando que os vagões saíssem da rota pretendida. Com um percurso de aproximadamente 8 km, a estrada serviu para transportar embarcações e outras benfeitorias com o uso da tração animal e de escravos, entre o Mar Jônico e Egeu. Em 1515, o cardeal Matthaus Lang construiu um funicular denominado Heysug, na fortaleza de Hohensalzburgo, na Áustria. A linha, originalmente, usava trilhos de madeira e uma corda de transporte que era operada por força humana ou animal. Ela existe ainda hoje, e continua operacional, embora de forma atualizada, podendo ser a ferrovia mais antiga do mundo ainda em operação. No início do século XVI, foi desenvolvido na Alemanha um sistema de transporte formado a partir de trilhos de madeira, puxado por tração animal, na tradução literal, caminhos de vagões. Na Alemanha, esse tipo de transporte era muito utilizado em locais de extração de minérios. Cavalos eram utilizados para tracionar uma certa quantidade de vagões nestes trilhos. A introdução de motores a vapor, para fornecer ar aos altos fornos, levou a um grande aumento na produção britânica de ferro após meados da década de 1750. Isto possibilitou a sua maior utilização. No final da década de 1760, a Coal-Brodale Company começou a fixar placas de ferro fundido na superfície superior dos trilhos de madeira, o que aumentou sua durabilidade e capacidade de carga. Por volta do ano de 1776, os ferreiros ingleses deram início à fabricação de trilhos, inteiramente de ferro, o que caracterizou a railway, a linha férrea, termo que acabou sendo difundido mais tarde no século XIX. Os trilhos eram munidos de bordas, para conduzirem os vagões com rodas comuns de carroções. No final do século XVIII, os ferreiros estavam produzindo trilhos, inteiramente de ferro, sem bordas, que eram utilizados para conduzir vagões dotados de rodas com bordas ressaltadas, ou seja, rodas flangeadas. Esses dois sistemas de construção de ferrovias, o trilho de chapa em L e o trilho liso, continuaram a existir lado a lado no início do século XIX. A roda flangeada e o trilho sem flange acabaram provando sua superioridade e se tornaram o padrão para as ferrovias. Você já ouviu falar de James Watt? E a revolução que ele trouxe com as máquinas a vapor?
Watt desenvolveu um motor alternativo em 1769, capaz de mover uma roda. À medida que a construção das caldeiras melhorou, Watt investigou o uso de vapor de alta pressão atuando diretamente sobre um pistão. Isso levantou a possibilidade de um motor menor, que poderia ser usado para mover um veículo. Ele patenteou um projeto para uma locomotiva a vapor em 1784. Seu funcionário, William Murdoch, produziu um modelo funcional de uma carruagem a vapor automotora naquele mesmo ano. Em 1804, o inventor inglês, engenheiro Richard Trevithick, construiu a primeira máquina capaz de aproveitar altas pressões de vapor para girar um eixo trator. Montou sobre um chassi de 4 rodas, projetado para se deslocar sobre trilhos. Ainda em 1804, Trevithick fez uma experiência com este veículo, puxando um vagão carregado com 9 toneladas de carvão, por uma via de trilhos com 15 quilômetros de extensão. Apesar de experimental e com alguns problemas, esta foi a primeira locomotiva bem-sucedida do mundo. Trevithick mais tarde demonstrou uma locomotiva operando em um pedaço de trilho circular em Londres, o Catch-Me Who Can, mas nunca foi além do estágio experimental com locomotivas ferroviárias, até porque seus motores eram muito pesados para os trilhos de ferro fundido, então em uso. Em razão das possibilidades de maior mobilidade, também no meio urbano, as linhas ferroviárias passaram a ser uma opção para o transporte de passageiros. Nesse sentido, a Inglaterra tomou a frente no que corresponde a essa modalidade, inaugurando em 1812, na cidade de Leeds, a primeira composição para transportar exclusivamente passageiros. Foi construída a primeira locomotiva a vapor comercialmente bem-sucedida, a locomotiva Salamanca, idealizada por Matthew Murray para a Middleton Railway. Essa locomotiva, de 2 cilindros, não era pesada o suficiente para quebrar os trilhos de borda, ainda utilizados na época. Também resolveu o problema de aderência, utilizando uma roda dentada e dentes fundidos na lateral de um dos trilhos. Assim, foi criada a primeira ferrovia de cremalheira do mundo. Isso foi seguido em 1813 pela locomotiva Puffin Billy, construída por Christopher Black e William Edley para a Villon Colliery Railway. Esta foi a primeira locomotiva bem-sucedida operando apenas por aderência, o que foi possível pela distribuição de peso entre várias rodas. Puffin Billy está agora em exibição no Museu da Ciência em Londres, tornando-se a locomotiva mais antiga ainda existente. Curiosidade: depois da metade do século XIX, as ferrovias foram introduzindo o uso do aço na fabricação de trilhos e vagões. Os trilhos de aço tinham durabilidade 20 vezes superior à dos trilhos de ferro, e assim, foram aos poucos substituindo os de ferro. George Stephenson, um construtor inglês de locomotivas a vapor, construiu a primeira ferrovia pública do mundo, ligando Stockton a Darlington, e que foi inaugurada em 1825. Cobria uma distância de 32 quilômetros. Tornou-se a primeira ferrovia no mundo a conduzir trens de carga em horários regulares. 4 anos depois, em 1829, Stephenson venceu um concurso de velocidade para locomotivas, patrocinado pela Companhia de Transporte Ferroviário Liverpool and Manchester Railway, com uma locomotiva chamada Rocket, batendo o recorde de 47 km por hora. O ano de 1830 ficou marcado como o início da era das ferrovias, com a inauguração da primeira ferrovia de longa distância para passageiros em escala comercial e com horários regulares entre as cidades inglesas de Liverpool e Manchester. No primeiro ano de funcionamento, a linha entre essas duas cidades transportou 460 mil passageiros. Curiosidade: foi Stephenson quem primeiro identificou a necessidade de que as ferrovias de um país possuíssem uma bitola padronizada. A bitola adotada nas ferrovias por ele construídas, 1,435 metros, correspondia ao comprimento dos eixos das diligências hipotracionadas existentes na época. Em 1907, na Conferência Internacional de Berna na Suíça, esta bitola foi consagrada como Bitola Internacional, e hoje é adotada na maioria das ferrovias europeias, norte-americanas e canadenses.
A construção de ferrovias difundiu-se rapidamente da Inglaterra para todo o continente europeu. Por volta de 1870, a espinha dorsal da atual rede ferroviária da Europa já havia sido construída. As linhas principais e auxiliares adicionais foram construídas durante o final do século XIX e princípio do século XX. Algumas destas linhas exigiram a construção de túneis através dos Alpes, para ligarem a França à Itália. O túnel Simplon, que une a Itália à Suíça, foi concluído em 1906. Com 20 quilômetros de extensão, é ainda um dos maiores túneis ferroviários do mundo. Curiosidade: em 2010, foi concluída a escavação do túnel São Gotardo, também nos Alpes, com 57 quilômetros de extensão, ligando Erstfeld e Bodil, na Suíça. Este túnel supera o túnel de Seika, com seus 54 quilômetros, que liga as cidades japonesas de Hokkaido e Honshu, sendo 7 quilômetros mais longo que o Eurotúnel, no Canal da Mancha, entre Inglaterra e França. O túnel São Gotardo foi iniciado em 1998 e entrou em operação em 2016, consumindo ao final a quantia de 7,5 bilhões de euros. Ao final do século XIX ocorreu o processo histórico conhecido como neocolonialismo, quando as nações europeias expandiram suas explorações coloniais. Ao contrário das nações ricas, onde as ferrovias foram construídas de maneira a integrar seus territórios, as ferrovias estabelecidas nos países explorados tiveram sua estrutura projetada para interligar as áreas produtoras de matérias-primas, em direção aos portos, para facilitar o escoamento dos produtos primários. No Brasil, as ferrovias também tiveram essa característica, principalmente por conta do ciclo do café, principal produto de exportação do país durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, entre o Porto de Mauá e a cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro, sendo idealizada pelo empresário e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido pelo título de Barão de Mauá. França e Alemanha construíram ferrovias em suas colônias africanas e asiáticas. A Inglaterra também promoveu a construção de 40 mil quilômetros de linhas férreas na Índia, no final do século XIX. A Rússia, que mais tarde, por algum tempo, fez parte da extinta União Soviética, iniciou em 1891 a construção dos 9 mil quilômetros de linhas da ferrovia Transiberiana, concluída em 1916. A Transiberiana é ainda hoje a ferrovia contínua mais extensa do mundo. A Austrália deu início aos trabalhos de construção de uma ferrovia através das planícies do sul do país, em 1912. A linha, concluída em 1917, estendeu-se por 1.783 quilômetros, ligando Port Pirie, na Austrália do Sul, a Kalgoorlie, na Austrália Ocidental. Os Estados Unidos utilizaram as ferrovias para completar o seu processo de ocupação em direção ao oeste e à costa do Pacífico. Na primeira década do século XX, os Estados Unidos já contavam com aproximadamente 200 mil quilômetros de linhas férreas. O Brasil, que possui uma área territorial semelhante à dos Estados Unidos, mal chegou aos 30 mil quilômetros de ferrovias construídas. Em 1837, o químico escocês Robert Davidson construiu o Galvani, um trem movido a baterias. A locomotiva de 7 toneladas transportou uma carga de 6 toneladas a 6 km por hora por uma distância de 2,4 km. No entanto, a autonomia limitada e a falta de um sistema eficaz de recarga levaram à sua descontinuação. Acabou sendo destruída por concorrentes que se sentiram ameaçados. Entre o final da década de 1870 e início da década de 1880, foram desenvolvidos os primeiros sistemas férreos movidos à eletricidade, criado por engenheiros alemães. Werner von Siemens construiu, em 1879, a primeira linha de bonde elétrico, que operava em Berlim.
Foi em 1891 que a linha foi equipada com uma catenária, composta por pantógrafos e fios aéreos, permitindo operações mais eficientes. A Volks Electric Railway foi inaugurada em 1883 em Brighton, Inglaterra. A ferrovia ainda está operacional, tornando-se assim a ferrovia elétrica operacional mais antiga do mundo. O primeiro uso de eletrificação em uma linha principal foi em um trecho de 4 milhas da Baltimore Beltline em 1895, conectando a parte principal da Bayou à nova linha para Nova York através de uma série de túneis ao redor do centro de Baltimore. A eletricidade rapidamente se tornou a fonte de alimentação preferida para os trens urbanos. No início dos anos 1900, a maioria das ferrovias urbanas já eram eletrificadas. As ferrovias italianas foram as primeiras no mundo a introduzir tração elétrica em toda a extensão de uma linha principal, em vez de apenas um trecho curto. A linha ferrovia della Valtellina, de 106 km, foi inaugurada em 4 de setembro de 1902. Em 1906, Rudolf Diesel, Adolf Klose e o fabricante de motores a vapor e diesel Gebruder Sulzer fundaram a Diesel Sulzer Klose para fabricar locomotivas movidas a diesel. A primeira locomotiva movida a diesel do mundo foi operada no verão de 1912 na Suíça. O peso da locomotiva era de 95 toneladas e a potência era de 883 kW, com uma velocidade máxima de 100 km por hora. Em 1929, a Canadian National Railways tornou-se a primeira ferrovia norte-americana a usar diesel no serviço principal com 2 unidades, os modelos 9000 e 9001, da Westinghouse. Durante a década de 1920, as locomotivas a diesel foram aprimoradas, começando a ser usadas cada vez mais frequentemente em vários sistemas ferroviários pelo mundo. Um novo impulso para o segmento foi o desenvolvimento dos trens de alta velocidade. O primeiro modelo desenvolvido foi o Shinkansen Série 0, lançado no Japão em 1964, entre Tóquio e Osaka, e que alcançou a marca de 300 km por hora. Desde a década de 1970, começaram na Inglaterra e na França o desenvolvimento dos trens de alta velocidade, capazes de alcançar velocidades acima dos 200 km por hora. Também entraram na corrida pelos trens de alta velocidade a Alemanha, Itália, China, Coreia do Sul, Bélgica e Holanda. A construção de muitas dessas linhas resultou no declínio dramático de voos de curta distância e tráfego automotivo entre as cidades conectadas por estes trens de alta velocidade. Em 1997, o Japão lançou o maglev, tecnologia baseada em supercondutores, onde não existe atrito entre o trem e os trilhos, e que logo no lançamento alcançou a marca de 550 km por hora. Além do Japão, Alemanha e China possuem linhas comerciais para passageiros que utilizam a tecnologia da supercondutividade. Em 2007, foi estabelecido o recorde mundial de velocidade para um trem comercial, com o TGV da França atingindo 575 km por hora. Um novo recorde foi estabelecido em 2015, quando o maglev japonês alcançou uma velocidade máxima de 603 km por hora. A história das viagens de trem é uma narrativa emocionante de inovação, progresso e superação de desafios técnicos. Desde os primeiros dias das ferrovias até os modernos sistemas de transporte ferroviário de alta velocidade, a humanidade continuou a evoluir e aprimorar essa forma fundamental de mobilidade.
Embora a aviação e o transporte rodoviário tenham mudado a maneira como nos locomovemos hoje, as viagens de trem permanecem como uma parte valiosa do sistema de transporte global, oferecendo eficiência, sustentabilidade e uma experiência única para os passageiros que viajam pelas vastas paisagens e cidades de todo o mundo. Esta história não pode parar por aqui. Portanto, muitas ainda virão. Mas para que isto ocorra, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder outros conteúdos como esse. Quais são os próximos capítulos que gostaria de ver aqui no canal? Deixe suas sugestões nos comentários e vamos juntos continuar essa jornada pelas histórias que os trilhos do mundo têm para contar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.